Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. A China anunciou nesta segunda-feira mudanças em taxas de importação para o país, inclusive com relação à carne de porco, já que o país é o maior consumidor de carne de suína do mundo, mas que foi atingido pela peste suína, peste africana, que dizimou boa parte do seu rebanho. Isso pode beneficiar, inclusive, frigoríficos aqui do Brasil. A taxação de importação da carne suína caiu de 12% para 8%. Sobre esse assunto e também sobre outros assuntos, inclusive sobre projeções para 2019 e 2020, eu vou conversar agora com o professor de Economia Internacional e professor do INSPER, Roberto Dumas. Bom dia para o senhor. Bom dia, Vá. Tudo bem? Como vai? Como é que a gente pode analisar essas mudanças propostas pela China com relação à mudança na taxa de importação de alguns produtos? Foram mais de 350 produtos, inclusive com relação à carne suína. Veja, era mais do que esperado uma coisa dessas, né? Principalmente em relação à carne de porco. Você tinha mais ou menos 450 milhões de porcos, estima-se aí, óbvio que o governo nunca vai falar, mas estima-se que foram dizimados mais ou menos 40%. Ou seja, dizima, você faz mata 40%, inclusive as matizes de porcos, que está pegando todo o Sudeste Asiático, é óbvio que o preço da carne de porco começa a crescer. Bom, mas qual é o problema do preço da carne de porco começa a crescer, dado que a inflação pode bater quase 3%, o Banco Central pode puxar a taxa de juros? Veja, inflação e crescimento baixo num país ditatorial não é uma boa receita para suavizar tensões sociais. Então, isso, apesar de ser economia, política e sociedade, está tudo numa coisa só, você precisa tomar muito cuidado com quanto você vai gerar emprego, com quanto você vai crescer menos e com quanto você vai ter inflação. Se você for lá para trás, em 1989, você vai ver que foi justamente o ano onde a China cresceu menos e onde a inflação foi mais alta. Então, sim, é um problema, é um issue econômico, mas também é um problema político. Porque quanto mais você prejudica a renda do trabalhador chinês, mais ele pode começar a reclamar. E em democracias, quando você reclama na economia, você não reelege o presidente ou tira o presidente, faz alguma coisa. Lá você não pode fazer isso. Isso beneficia o Brasil. Beneficia o Brasil porque, no final das contas, fica mais barato a gente exportar para lá, não tem essa tarifa de importação, começa a desovar mais ainda pelo lado da exportação, E isso vai durar algum tempo, porque muita gente fala, não, mas a febre suína acaba. Sim, a febre suína pode ser endereçada de uma forma até um pouco rápida, mas para você recuperar todo a vara de porcos, todas aquelas 448 milhões de porcos, isso demora de 3 a 5 anos. Então você tem um problema aí, quer dizer, não é problema. Você tem um ajuste estrutural da economia chinesa, que ela está voltada muito mais para consumo, ou seja, o governo chinês está aumentando a renda do trabalhador chinês, portanto ele está consumindo mais proteína animal, soja, etc., e papel e celulose. E a soja, ela tem um benefício lá na frente. Você fala, não, mas a soja está apanhando agora. Não, mas lá na frente ela vai se beneficiar. Por quê? Porque o governo chinês já percebeu que você criar porcos no fundo de quintal é perigoso, porque você não consegue segurar o alastramento de uma doença. Os riscos, né? Então você tem que criar ele realmente de uma forma diferenciada. E isso consome mais soja e milho. Ponto positivo para o Brasil no agribusiness daqui a 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 anos, tanto para grãos quanto para porcos. Na tentativa de controlar a inflação que foi impulsionada principalmente por esse rebanho que precisou ser dizimado, a inflação na China hoje está em 2,76%, o que é um resultado muito maior do que no ano passado, por exemplo. Ela começou a subir em abril, 2,5%, e agora chegou a 2,76%. Nessa tentativa de controlar essa inflação e de fazer com que o mercado ficasse abastecido, a China sinalizou os Estados Unidos, comprando carne suína dos Estados Unidos, um movimento que começou até a ganhar um certo diálogo com relação à crise comercial envolvendo Estados Unidos e China. E o Brasil passou a também ganhar porque pelo menos 15 frigoríficos foram autorizados a exportar para a China carne suína. No entanto, não é barato exportar para a China devido à logística que é complicada, né?
Veja, a logística é complicada, mas dado o interesse e o preço que está se pagando, obviamente que você começa a perceber que está tendo um diferencial de estratégia nas empresas. É melhor eu exportar, que eu ganho mais recursos, do que vender para o mercado interno. Aí pode falar, bom, mas eu acho que o governo deveria intervir e fazer com que as frigoríficos vendam no mercado interno. Pode até ser, se ele intervir. Só que o que acontece com o preço das ações se por acaso o governo intervir e falar que tem que vender aqui no mercado interno? Eu gostaria de saber se quem compra as ações dessas empresas continuariam com as ações dessas empresas, sabendo que o governo os obriga a vender 20%. Ou seja, você está deixando dinheiro em cima da mesa. Porque na hora que você fala, olha, a tua ação vai cair. Não, mas eu não compro ação dessas empresas. Você precisa tomar muito cuidado. Às vezes você não compra a ação dessa empresa, mas no fundo onde você está posicionado tem a ação dessa empresa. Também não tem o dinheiro em fundo em fundo referenciado, nada. Também você precisa tomar cuidado, porque o teu fundo de pensão onde você trabalha tem a ação dessas empresas. Então, se você exigir, veja como as coisas estão interrelatas. Não existe almoço de graça. Se por acaso alguém pedir para o governo intervir nas decisões estratégicas empresariais dessas empresas aí, pode cair o preço dessas ações e elas não vão conseguir fazer follow-on, não vão conseguir levantar dinheiro para continuar nos investimentos. E prejudica também o teu fundo de pensão, o teu retorno que você vai ter quando você se aposentar. É isso que às vezes a população não entende. Tem muita gente que não entende, que é uma coisa diferente da outra. Existe almoço de graça. Ou seja, vamos deixar dinheiro em cima da mesa que eu sei que eu não vou perder. De alguma maneira você vai perder. De alguma maneira você vai perder. Porque aí diminui a produção. Olha que interessante. Diminui a produção, posso mandar a gente embora. Porque talvez eu não tenha tanto mercado interno do que eu tenho de mercado externo. Se você me obriga... Isso já foi feito na Argentina e não deu certo. Isso foi feito na Argentina lá no ano 2014. O governo da Cristina Kirchner obrigou os frigoríficos a dedicar grande parte, uma parte para o mercado doméstico. O mercado doméstico não assimilou aquela demanda, a arroba caiu, os produtores inverteram e começaram a produzir outra coisa. No final, o preço da arroba voltou a subir. Ou seja, tira o governo do meio disso daí. E outra coisa, se por acaso está caro, compra outra coisa. A elasticidade da carne, ela é chamada elástica. Qualquer aumento de preço, a queda da demanda é maior do que o aumento do preço. Então, o investidor ou o produtor vai saber até que ponto ele pode aumentar o preço. Porque imediatamente, quando o preço do porco sobe, o preço da carne bovina sobe no Brasil, você transfere para frango. Ah, mas vai para ovo. Veja, isso é uma situação que beneficiou. Então é importante descobrir. Escuta, o Brasil quer exportar mais, trazer mais divisas, fazer parte de um supply chain, quer atender o mercado interno. É óbvio que tem reclamação, cada um com a sua narrativa distorcida que quiser, né? Bom, já que a gente vai falar um pouco sobre projeções do mercado para 2020 e 2019, eu queria citar algumas projeções do mercado para 2019 que foram não se concretizaram. Um PIB, por exemplo, de 2,5%, um dólar câmbio em R$ 3,80 e a Selic em até 6,5%. E ainda falava que ia para 8,5% eventualmente, né? O que aconteceu, Dumas? Veja, em primeiro lugar, sem querer defender a nossa classe de economista, mas economia é uma ciência social. Então, o que eu quero dizer? Não é uma ciência natural. Quando você trabalha com uma ciência natural, quando você vê, por exemplo, a fórmula da velocidade média, V igual a V0 mais alfa delta T, não importa, isso vai ser para sempre. Agora, uma ciência social, o que nós estamos projetando hoje, talvez amanhã não valha mais. Vou te dar um exemplo. Também não estou defendendo quem errou, não é isso, é só para mostrar como é que acontece. Quando o pessoal soltou primeira vez aquele crescimento de 2,5%, lá no dia 25 de janeiro, veio o problema de Brumadinho. O problema de Brumadinho, a indústria extrativista, caiu praticamente 13% no primeiro tri desse ano. E depois caiu 5,8% no segundo tri. Então, isso você já dá uma pancada naquela projeção de PIB de 2,5%. Ah, mas só
a culpa é do Brumadinho. Veja, ninguém estava esperando o Brumadinho. Não estou defendendo a economia, mas veja como você projeta uma coisa, você tem um choque macroeconômico que acaba afetando aquilo que você projetou no passado. Segundo, a Argentina. Ah, mas espera um pouquinho, já se esperava que a Argentina... Sim, mas ainda tinha a possibilidade de não ganhar um governo peronista. Conforme foi indo, a Argentina foi crescendo cada vez menos, eu exportando cada vez menos carros e autopeças, e aí ajudou, quer dizer, ajudou não, né? Prejudicou a minha indústria de transformação no terceiro TRI, que caiu 1%. Só isso? Não. Isso foram os pontos negativos. Os pontos que nós ficamos exagerados. Primeiro, a gente achava, ou muitos economistas achavam, que a reforma da Previdência ia ser Rápida. coisa mais rápida. Ou seja, demorou horrores. Você sabia que, graças a Deus, tivemos o protagonismo do Congresso. Por quê? Porque você não tinha uma base no Congresso e um direcionamento do presidente. Então, o protagonismo do Congresso e do Paulo Guedes falou, olha, está na nossa mão, vamos jogar isso daqui. Mas se você for ver, a gente esperava que o negócio ia sair muito rápido, que o negócio ia dar muito certo, mas foi aprovado em outubro, meu Deus. E também as nossas expectativas, a expectativa tanto do consumidor quanto do empresário estavam excessivamente otimistas, exageradas demais. Por quê? Porque Paulo Guedes falava o seguinte, nós vamos crescer entre 2,5% a 3%. Então você estava tocado num otimismo exacerbado. Vamos crescer 2,5% a 3%, e o que é, ele falou também, existe a grande possibilidade de nós zerarmos o déficit primário em 2019. Aí o mercado ficou polvorosa. Falou, olha, já sei, o crescimento do PIB vai ser 2,5%, vai eliminar o que a gente chama hiato do produto, ou seja, eu estou quase próximo, e aí eu vou ter que subir a Selic. Não foi nada disso que aconteceu. Você teve Brumadinho, você teve a Argentina, a aprovação da reforma foi bem mais lenta do que nós esperávamos, consequentemente o crescimento ficou em 1,1%. Ou seja, não consegui bater naquele hiato do produto, no final das contas o que precisou? Baixar a taxa de câmbio. Ou, desculpa, baixar a taxa Selic, ao invés de aumentar. Tanto é que ela bateu 4,5%. Do lado exterior, do lado do mercado externo, você teve a China e Estados Unidos. Aí eu já acho que houve um pouco de ingenuidade de muitos analistas. Porque também, sabe, Pablo, tem uma coisa interessante. Tem muito analista que não analisa, ele torce. Você fala, não, se Deus quiser vai dar certo, esse ano nós vamos. Não, não é assim, você não está analisando. Você está torcendo. Você acha que esse ano agora vai... Vamos com calma. Então, todo mundo falava, vamos chegar num acordo comercial. Primeiro lugar, a China e os Estados Unidos não chegaram num acordo comercial, ainda que dá para você ficar contente. E nesse ano que passou, o Trump, quantos Twitter ele soltou? Se você abrir, por exemplo, o PIB dos Estados Unidos, você vai ver que consumo é a coisa que sobe, o gasto do governo é a coisa que sobe, mas investimento cai. Investimento cai, a China cresce menos, os Estados Unidos estava crescendo muito bem, obrigado, 3%, 2%, 1,9%. Você vê o mundo crescendo menos, você vai abrir o meu PIB, você vai ver o que está crescendo menos. Exportação e indústria extrativista. A hora que a China e os Estados Unidos começam a crescer menos, bate na Alemanha. Bate na Alemanha, não vamos esquecer que nós temos também um problema da Argentina. Então isso tudo conflui para que o Brasil acaba crescendo menos. Junte-se a isso, problema no Chile, problema na Bolívia, problema na Colômbia. Então tudo isso acaba vendo, olha, parece que o cenário não está tão favorável externamente como a gente imaginava. E o cenário doméstico, nós estávamos levemente tocados etilicamente, achando que o negócio era uma maravilha. Tinha até um gráfico que mostra a confiança do consumidor e do empresário, logo em outubro, novembro do ano passado, dando um pico exagerado. Depois da eleição. Depois da eleição. Falou, agora vai. Não é assim que se faz. Você está exageradamente otimista. Não é assim. Aí você pega uns ataques de Brumadinho, da Argentina, tudo acaba batendo. No caso do câmbio, por mais paradoxal que possa parecer, o caso do câmbio, se eu puder falar, foi até uma benesse subproduto da queda da Selic. Por quê? Porque existe uma coisa em economia chamada paridade de juros, que é o diferencial de juros aqui e lá fora na mesma moeda.
Quando a Selic caiu bem mais do que o Federal Reserve deixou cair a taxa de juros, o que o gringo pensou? Olha, dado o meu risco país, é melhor eu investir lá fora. Então, por isso que o câmbio não ficou 3,80, ele chegou a bater 4,27. Não, mas aonde você quer chegar? Uma notícia positiva, que foi a queda da Selic, fez com que os estrangeiros e até os brasileiros, antecipando isso, passassem a comprar dólar. Porque aquele retorno em dólar no Brasil, que é o chamado carry trade, deu negativo por 6 a 7 meses. Por isso que o câmbio bateu 4,27 e agora voltou para 4,10. Então, aquela projeção de 3,80 não era para acontecer. Dado que, por motivos externos, por motivos domésticos, que o PIB não cresceu muito, minha Selic caiu, o retorno que eu gostaria de ganhar aqui dentro foi muito pouco. Então, eu vou embora. Se eu vou embora, o que eu deixo na porta? Uma depreciação cambial, coisa que a gente não esperava. Por que eu não esperava? Porque a gente esperava que a economia ia crescer 2,5% e que poderia suscitar pressões inflacionárias. E outra, a pressão inflacionária do Brasil, até estava esquecendo, ela era mais baixa do que aconteceu. Estava esperando uma inflação de 3,30, 3,40, vamos fechar quase 3,90. Por quê? Justamente por causa da febre suína africana. Então, você vê que a carne deu aquela pancada, junto com uma depreciação cambial. Veja, aí também os analistas acabaram errando. Então, não quer dizer que o analista ou o economista errou. Primeiro, que é uma ciência social. Segundo, algumas partes erraram, porque estavam sobremaneira otimistas. Outras partes fomos atacados por choques. Qual foi o maior choque? O maior choque foi Brumadinho, outro choque é a Argentina e a febre suína africana. Por isso que todos esses indicadores... E vou dizer uma coisa, é bem provável que em 2020 muita gente Porque o que acontece com a economia? O que nós estamos falando hoje, vale para hoje. Ah, mas se amanhã acontecer um outro acidente, muda tudo, minha projeção muda, meu Deus. E se por acaso o PEC do Pacto Federativo não for aprovado? Estamos analisando que vai ser aprovado, aconteceu alguma coisa, descobriram um outro escândalo. Só, poxa, você não falou que ia crescer 2,2%? Sim, mas descobriram outro escândalo. Eu estava analisando com as informações disponíveis no dia 23 de dezembro de 2019. Aí vem uma nova informação em fevereiro, muda tudo. Muda tudo. Então, a economia é isso. Você projeta minha melhor projeção, dadas as informações disponíveis hoje. Se vier algum choque, a gente tem que reajustar e recalibrar as projeções. Ou você já errou, ou você é atingido por choque mesmo. Aliás, com relação à Argentina, o presidente Alberto Fernandes disse que a Argentina vive um calote virtual nesse momento e que não tem dinheiro para conseguir quitar suas dívidas. Então, poderemos ter um outro detalhe com relação à Argentina em breve. Com relação às reformas, esperava-se que 3 reformas tramitassem ao longo de 2019, só a reforma da Previdência efetivamente terminou. Em outubro, e os estados e municípios agora estão correndo atrás também, né? Em outubro, acabou em outubro. Quer dizer, você esperava que ia ter pelo menos algum protagonismo do presidente e não teve. Felizmente, você teve um protagonismo do Congresso e do Paulo Guedes. Falou, olha, estamos sozinhos aqui, vamos tentar aprovar. Mas foi uma coisa que demorou. Agora, o ano que vem, o que a gente espera? Eu estou vendo muito analista, sabe, Pablo, falando o seguinte, ano que vem vai ser uma alegria. Concordo. Mas cuidado com essa tua alegria. Você tem o Pacto Federativo, você tem o Pacto Emergencial, você tem o Pacto dos Fundos Públicos, a autonomia do Banco Central, a aprovação da Previdência da Eletrobras, tudo isso tem que ser feito provavelmente até junho, porque eu tenho eleição municipal. Então, eu estou vendo o brasileiro muito alegre. Não dá para aprovar todas essas PECs até maio, junho, quando o Congresso para ir para a eleição municipal. Ele deveria voltar ao Congresso dia 1º de fevereiro. Provavelmente não volta porque vai ter carnaval. Então, você acha mesmo que nós vamos aprovar 3 PECs em 2 meses? O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que aprova em fevereiro a autonomia do Banco Central, pelo menos. Mas falta o Pacto Federativo, etc. Isso é coisa mais simples. Mas, pelo menos, a emergencial eu gostaria de ver. E depois? Como que fica no meio da eleição municipal? Então, eu acho que ainda, eu insisto, muito analista, economista brasileiro torce. Ele não chega e analisa, olha, vai dar, ou até mesmo agente econômico. Agora vai, calma, analisa.
A briga Estados Unidos e China vai continuar e vai atrapalhar muito. A Argentina vai crescer menos, o Chile vai crescer menos, Brexit vai ter muito ainda o que falar. Então, 21 de janeiro. Isso, então, e ele quer fazer um acordo até dezembro. Não vai fazer um acordo até dezembro. Ó, peguei o computador aqui porque acabou de sair o Boletim Focus da semana, com a previsão subindo da inflação para 3,98% e o câmbio em R$ 4,10. O que esperar por ano de 2020, então? Veja, muita gente espera que eventualmente a Selic poderia cair para 4,25, até para delusional, para 4. Eu não esperaria, porque veja, no ano que vem, 2020, daqui 7 dias, a nossa meta cai de 4,25 para 4. Como você bem falou, a nossa meta de inflação esse ano já está... Meta de inflação não. Nossa inflação esse ano já deve fechar em 4. Em que pese que no ano que vem eu feche em 3,5, você deixar a Selic a 4, com uma inflação a 3,5, você está brincando com fogo. Então, eu não acho que a Selic deva se mexer em 2020. Então, o meu call seria que a Selic permanece... Quer dizer, dadas as informações hoje, a Selic permanece em 4,5. 4,25, olha, eu jogaria aí uns 20% de probabilidade. 4%, pensando com as informações que estamos trabalhando hoje, seria muito temerário. Quer dizer, quem sou eu para dizer que o Banco Central erraria? Mas eu acho que seria muito perigoso se jogar a Selic para 4%, tendo a meta 4 e a projeção de inflação 3,5. Veja, brasileiro é alcoólatra. Você não pode ficar flertando com inflação assim. Qualquer licorzinho, essa inflação vai embora. Então fica com calma. Não adianta querer forçar. É melhor você desentupir os canais de transmissão da política monetária do que você forçar a baixa da Selic, só para dizer que, veja, você está muito próximo da meta. E como nós já falamos outra vez, veja, o problema não é a meta, eu tenho mais 2,25 de intervalo. Não é para ser usado esses 2,25 de intervalo. 2,25 de intervalo é para ser usado em momentos de choque, que eu não esperava. Agora, vamos supor, chega março do ano que vem, não estou dizendo que é isso, chega março do ano que vem, nós estamos esperando uma taxa de inflação de 4,10. Não é isso, mas vamos supor. Ah, mas a minha meta, eu tenho mais 2,25 de intervalo. Não é assim, porque aí você está desancorando as expectativas inflacionárias dos agentes econômicos. Qual é a âncora que eu tenho? Se o Banco Central goza de credibilidade, eu incorporo nas minhas expectativas inflacionárias e no meu salário, no que eu vou negociar, a meta da inflação. Não o topo da meta da inflação. O topo da meta da inflação é, desculpa, veio, Deus me livre, um novo Brumadinho, ou veio um outro acidente, ou como o próprio nome diz, veio um choque. Choque, política monetária não resolve. Agora, se você já está esperando que vai dar 4,20 e mesmo assim você baixa a taxa de inflação, baixa a taxa de juros, aí não é choque, aí é leniência. Aí eu fiquei perdido, aí eu não sei em quem eu devo... Qual seria a minha âncora? 4 ou a parte de cima? Aí eu já não sei qual seria a minha âncora, eu fico perdido. Ó, vamos lá então, números do Boletim Focus, acabaram de sair esses números. 4,5% da Selic em 2020, 6% em 2021, 6,5% em 2022. A projeção do PIB subindo de 1,12% para 1,16%, projeção para 2020. Falar um pouco sobre IPCA, 3,60% em 2020, 3,75% em 2021, 3,5% em 2022. Tá vendo? Olha que interessante, 3,60%, que é a projeção da inflação, já pararam de falar que vai para 4%. Você vê que a projeção do Focus aí, a Selic é 4,5%. Então, 4,5% de Selic para 3,60% de inflação, veja, nós estamos falando aí de 0,9% de taxa de juro real. Tá bom, tá bom. Para que você quer flertar? Porque uma vez você flertou para trazer para a meta,
você tem que dar uma surra muito maior na população. O que que é? Você tem que subir a taxa de juros muito maior do que você esperava. Então, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Não precisa querer reduzir 4,25. Na minha humilde opinião, é aquela coisa. Eu acho que 4,5 seria o ideal, dada essa projeção de 3,60. Chega, tá bom demais. Bom, e a projeção do PIB para 2020, 2,25%. Aliás, 2,20% em 2020, 1,16% a projeção, aliás. 2022, chegando a 2,5%, 21 e 22 a 2,5%, segundo a projeção do Boletim Focus do Banco Central. A projeção que acabou de sair, tem pouquíssimos minutos que essa projeção acabou de sair. A cotação do dólar, o câmbio ficando em 4,10 em 2020, R$ 4,00 em 2022, R$ 4,05 em 2020. Quer dizer, olha que coisa interessante. Deus me livre se ser o contrário, né? Mas o câmbio bateu 4,27, então quer dizer que no ano que vem o mundo vai estar melhor. É isso. É isso que estão falando. Talvez. E provavelmente a guerra comercial vai terminar, provavelmente a Argentina vai estar melhor, provavelmente o Brexit vai sair ok, não teremos problema na América Latina. Trump não passa pelo impeachment. Trump vai estar tranquilo, a guerra vai parar, ele não vai soltar Twitter. Ou seja, parece que eu estou fazendo um cenário bem róseo para o mundo, né? Um cenário bem róseo. Eu não concordo. Para o mundo, o ano que vem, o cenário mundial deve estar pior do que esse ano. O cenário brasileiro pode até estar melhor, só que eu sempre falo, eu nunca vi o rabo abanar o cachorro. Se o cenário exterior ficar pior, por algum motivo, veja, a economia norte-americana está crescendo menos. Qual é a probabilidade de Donald Trump ver que a economia está crescendo menos, que vai crescer menos, e que a balança comercial vai continuar como está e piorar, e ele falar, não, o problema é da minha política macroeconômica e não dos meus parceiros. Ele vai apontar arma para todo mundo. Ele já apontou, veja, olha como fica a incerteza. Ele apontou para o Brasil, tirou. Apontou para a Argentina, ficou. Já prometeu que vai jogar 100% de tarifa em cima da França. Você concorda que o mundo fica cada vez mais incerto? Eu não sei se o que eu estou produzindo hoje, amanhã o Trump vai lá e coloca 20%. Então, o que eu faço? Eu desacelero o meu ímpeto de investir. Não eu, o mundo inteiro. Roberto Dumas, obrigado pela análise. Não queria trazer essas notícias, mas Verdade. precisamos analisar e não torcer. Muito obrigado. Até a próxima, viu? Obrigado. E nós vamos para um rápido intervalo agora. Daqui a pouco eu estou de volta com outras notícias. Até já.